Só o nome do Cordeiro da Paz de Jesus, amém, amados? Amém. Glória a Deus. Irmão Genilson, meu irmão, saudade, meu precioso. Voltou para o sotaque baiano ou não? Voltou não, né? Glória a Deus. Amados, abre o Santo Livro em Atos capítulo 9. Isso aí, Miguelzão. Vai, meu irmão. Nós aí, meu precioso. Vai, varão, tudo bem, amado? Vou lhe ver. Mateusão também está lá. Ô, glória. Mateus tem como se esconder, né, meu Deus? Você está lá no final, mas não tem como. Irmã Tânia também está aí. Glória a Deus. Jô. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pela vida dos irmãos. Atos capítulo 9. Todos, amém? Amém. Diz assim então a santa palavra de Deus. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar, tem a vontade, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Amados irmãos, noiva do Cordeiro, me preste um pouquinho a sua atenção para que juntos possamos entender aquilo que o Senhor tem para ministrar ao nosso coração nessa noite. Eu quero falar um pouco sobre a vida desse homem, um grande homem, um erudito, um poliglota, o maior escritor do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Um homem que fundou igrejas, um homem que discipulou líderes, um homem que era uma referência, amado. E todos nós, amados irmãos, somos exemplos para o bem ou para o mal. E a vida do apóstolo Paulo não é diferente. Mas o interessante é que, quando você fala do contexto de igreja, a igreja de Cristo, ela sempre cresceu debaixo de perseguição. Ela sempre cresceu debaixo de muita luta. Você pega o povo do Egito foi levado cativo, escravizado, mais de 400 anos. Mas a Bíblia diz que o povo ia crescendo, e a despeito da assolação, da humilhação, das afrontas que sofria no Egito, o povo ainda assim tinha tempo para adorar, a ponto de Faraó observar e falar: nós devemos dobrar a carga, porque somente assim eles não terão tempo para o seu Deus. E Faraó multiplicava a carga, o serviço, a opressão, a ocupação, a distração, para o povo não buscar o Senhor. Mas ainda assim havia no coração do povo um desejo pela presença, um desejo pela promessa do Senhor se cumprir, da libertação. Foram muitos inimigos do povo de Deus no Antigo Testamento, amado. Os amalequitas, os heteus, os fariseus, os jebuseus, os filisteus, guerra, cativeiro, os babilônicos. Mas o povo ainda assim resistia. A igreja nunca morreu e nunca morrerá. Nunca. A igreja do Senhor, ela é invencível, amado. Ela é vitoriosa, diz a palavra. Ou melhor,
ela é mais que vencedora. Então, quer o diabo ou não, quer os demônios ou não, fazendo trabalho, bruxaria, feitiçaria, inveja, contenda, opressão, morte, perseguição, a igreja continuará crescendo para a glória do seu Deus, amado. Ela vai continuar. Pode perseguir, pode matar, pode prender, pode oprimir, pode intimidar, pode criar leis. Aquele que é do Senhor não o nega. Ele resiste, amado. Ele adora. Ele entrega-se à morte ao seu Criador. Salmo 116:15 diz: preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Por quê? Ele está retornando à sua origem, ao seu destino final. E a igreja de Cristo, amado, ela cresce em poder e graça e numericamente baixa o poder do Espírito Santo. Possivelmente Satanás achou: venci, matei o seu líder, porque escrito está: matarei o pastor, dispersarão-se as ovelhas. Mas havia uma promessa. Jesus Cristo disse, Lucas 24:49, ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até, oh glória, que no alto sejais revestido de poder, porque essa é a promessa que vos envio do meu Pai, o Espírito Santo, oh glória. 120 irmãos orando, buscando, clamando, o dia 2, 10, 15, 20, clamando, não desistindo, 30, 35, 40, clamando, não desistindo, 50, desceu o Espírito Santo na Arraial, e todos foram cheios do Espírito Santo, diz a palavra. Oh glória, oh glória, aleluia. A igreja cresceu. Com isso, a diversidade, os apóstolos não conseguiam dar conta de dar devida assistência. Foi-se instituído diáconos. E a igreja continua a crescer. Com isso, Satanás outrora uma vez mais se levanta. Atos capítulo 7, a Bíblia diz, após a instituição do diácono, Estevão, um jovem, amados irmãos, possivelmente de aproximadamente de 17 a 25 anos, possivelmente muito no máximo, mas a Bíblia diz que ele é cheio do Espírito Santo e de poder. Ou seja, Estevão não estava distraído, Estevão não estava preocupado com a sua juventude, Estevão não estava preocupado com jogos, jogatina ou com vaidade. Estevão queria a presença de Deus, oh glória. Ele era cheio do Espírito Santo, entendia de Gênesis e Apocalipse, falava com as Escrituras com veemência, com contundência, a ponto dos líderes religiosos serrilhar os dentes de ódio e fúria, porque é assim que Satanás fica, quando a palavra é pregada com veemência e com a intimidade daquele que diz, com a vida daquele que diz, Satanás serrilha os dentes. Satanás não aceita, Satanás não gosta, Satanás, ele de fato, ele fica enfurecido, ele quer calar a voz daquele que diz a verdade. Mas se cair um, o Senhor levanta 10. A igreja não para, mano. Glória a Deus. Não para. A Bíblia diz que eles mataram Estevão, tomaram a carne, mas não destruíram o Espírito, oh glória. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 7 que Estevão, cheio do Espírito Santo, ele viu o Senhor à destra do Pai, ele teve uma visão de Deus, ele viu o próprio Deus, ele foi para o seio de Deus, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo não dá atenção para a pedrada, quem está cheio do Espírito Santo não dá atenção para a contenda, quem está cheio do Espírito Santo não dá ouvido à acusação, ele olha para o céu, oh glória. O céu, é o céu que se importa, é o céu que vale, é o que o céu diz a meu respeito que vale, não o que dizem ou o que pensam a meu respeito, é o que o céu diz. Estevão tinha um foco, um alvo, um objetivo, e ele era obstinado a isso, e ele alcançou. Quando eles matam Estevão, eles pensaram: acabou, agora nós vencemos uma vez mais.
Só que não. A Bíblia diz que naqueles dias ia crescendo o número dos discípulos. O que Satanás pensou? Vamos levantar uma vez mais perseguição. E levantaram uma referência a quem? Saulo. Saulo. E o texto diz em Atos capítulo 8, versículo 1, também Saulo consentiu na morte dele, na morte de quem? Estevão. Ele aprovou. Ele não tacou a pedra. Ele de fato ele não executou o Estevão, mas ele aprovou. Ele consentiu. Tem muita gente que consente na morte de um santo. Estou falando de morte espiritual. Tem gente que lambe os beiços quando alguém cai. Tem gente que lambe os beiços quando alguém desvia. Tem gente que tem prazer na queda alheia. E deixa eu te dizer, não se alegre com isso, irmão. Quando alguém está caído, prostrado, se ele caiu e ele é de Deus, Deus o levantará. Paulo consentiu. Aí o texto diz, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Paulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Versículo 4. E os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Irmãos, havia uma perseguição, a morte era iminente. Mas irmãos, não era simplesmente uma fofoca, uma picuinha, uma contendazinha, um disse-me-disse, um desentendimento, não. Era morte, era morte. Os discípulos do Senhor lidavam com a morte. Está no tempo da gente voltar a ser crente robusto, a ponto de estar disponível para dar a vida sequer pelo nome do Senhor, amado. Não ligar para fofoca, picuinha, contenda. É meu, me tirou, me roubou. Que é isso, amado? Eles estavam sendo perseguidos para morrer. E os outros que estavam dispersos, não obstante, poderiam se calar. Não. A Bíblia diz que eles iam pelo caminho pregando a palavra. É tempo de apregoar o ano aceitável do Senhor, igreja. E Paulo estava entrando pelas casas, prendendo quer homens, quer mulheres. Você já imaginou? Alguém bater na sua porta? Ou alguém meter o pé na sua porta e te matar, ou te prender, porque você é um servo do Senhor? Isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque a maioria de nós não tem a mesma postura que aqueles servos antigamente tinham. Não vai acontecer. Agora, não vai acontecer. Mas é por isso uma necessidade de nós nos colocarmos na posição e sermos cheios do Espírito Santo, para que quando esse caminho de novo da afronta, da perseguição, prisão e morte começar a acontecer, nós estarmos aptos, amados irmãos, para porventura entregar a nossa vida, se assim o Senhor quiser ou não. E a Bíblia diz que eles entravam pelas casas, prendiam, encerravam no cárcere e prendiam, quer homens, quer mulheres. Mas aqueles que não iam, não paravam, Marcelo. Eles continuavam pregando, adorando, glorificando o nome do Senhor. Eles não negavam, irmãos. Irmãos, não se envergonhe de ser um cristão no seu trabalho, na sua família, na faculdade, na rua, na sociedade. Seja uma carta ambulante, seja alguém que alguém olhe e veja a presença do Senhor. É tempo da igreja se levantar como atalaia e pregar o ano aceitável do Senhor. Hastear, meus irmãos, a nossa bandeira e dizer: só o Senhor é Deus nessa terra. Aleluia. Eles iam por toda parte anunciando a palavra. A palavra. E quanto mais alguém está disposto a anunciar a palavra, mais o inferno, as fúrias se levanta como servo de Deus. Porque Paulo, que outrora entrava por casa, encerrava em cadeia e prisão, no capítulo 9 já diz que muda. Ele vê que sua prisão não é o suficiente. A Bíblia diz que Saulo, capítulo 9, o texto que nós lemos,
ele respirando no gerúndio, fala do estilo de vida, fala do oxigênio que movia sua existência, respirando ainda ameaças e morte. Contra quem? Os influencers? Não. Contra quem? Os atores? Não. Contra quem? Os cantores? Não. Contra quem? Contra os discípulos do Senhor. Paulo respirava ameaças e morte, intimida. E se a intimidação não parar, ele diz: eu mato. Isso era o que movia o apóstolo Paulo. Ameaças e morte. Davi perseguido. Leia o Salmo 27, é um salmo lindo, glorioso, magnífico, onde diz o versículo 4: uma coisa pedirei ao Senhor e eu buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no teu santo templo. Mas leia o versículo 1, leia o versículo 12, que ele diz: a quem temerei? De quem me recearei? Se o Senhor está comigo. Agora já no versículo 12, olha o que Davi diz, amado, que referencia muito bem a circunstância em que o apóstolo Paulo se encontrava perseguindo e matando a igreja do Senhor. Versículo 12 diz no Salmo 27: não me entregues, é uma oração de Davi, não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, os que respiram crueldade. Saiba que Satanás utilizará pessoas. Eu estou com a mensagem que o Senhor me deu: demônios em forma de gente, assustadora como tema. Demônios em forma de gente. Satanás utilizará homens que terão a fúria do inferno contra mim e contra a sua vida, se assim você estiver na posição. Pessoas que vão respirar ameaças e morte, pessoas que vão respirar crueldade contra a sua vida, que vão querer cessar a sua existência só porque você proclama o nome do Senhor, que vão querer tirar a sua paz, que vão querer tirar o seu equilíbrio, que vão querer tirar você da presença, que vai querer fazer você negar o nome do Senhor. Paulo respirava ameaças e morte. Por quê? Saulo, a despeito de ser um religioso, vivia no pecado, vivia na iniquidade, amado. Então religião ou religiosidade não salva ninguém, não transforma ninguém. O homem pode vestir uma carapaça, pode colocar um terno, colocar um óculos, pode colocar um sapato vinco quadrado, salto de madeira, uma calça no tergal e um vinco, mas ainda assim ser um pervertido, um maligno, um cruel, um homem detentor do ódio e da morte. Assim era Paulo, amado. O homem que tinha a erudição na fala, o homem que falava vários idiomas, todavia gostava de ver sangue, gostava de ver os discípulos do Senhor encarcerados, oprimido, calado, cerceado. Porque assim como Jó 15:16, que diz: quão abominável e corrupto é o homem, que bebe iniquidade como se fosse água. Água. Pessoas que pecam entendem que aquilo foi um ato natural, foi um ato comum. Romanos capítulo 1, versículo 30, a parte G do verso diz que o homem é inventor demais. Eu falei há pouco tempo atrás da capacidade intelectual do homem criar coisas magníficas e estupendas, positivas. Mas examinando a Escritura nessa semana, me veio também a capacidade do homem inventar coisas negativas, malignas. O homem, amados irmãos, ele consegue elaborar circunstâncias cruéis, perversas, malignas contra a sua própria espécie. Ele inventa mais. Só matar não é o suficiente, só extirpar a vida não é o suficiente. Eu tenho que fazer isso de uma forma elaborada, sofisticada, assustadora. Eu tenho que deixar a minha marca. E o homem foi criando, inventando coisas que poderiam ser utilizadas para o bem e foram para o mal. Tal qual a arma de fogo, inventada na China no século V. No século IV, a pólvora. No século V, a arma de fogo. Que aí os chineses entenderam que matar na espada demorava muito. Matar na espada matava 1, 2, o samurai conseguia matar 3, de repente 10, mas na arma de fogo coloca 10, 15, 20 numa fila e toma todo mundo. O canhão matava 30, 40, 50 com o canhão.
nas guerras chinesas, na guerra do Japão, porque o homem conseguiu inventar a pólvora. E daí ele entendeu que, confeccionando os chineses, né, a pólvora no bambu, dali, tendo uma catapulta que batia atrás, disparava. Ele falou, opa, olha que legal, imagina que são ser humano. Oh, que lindo! E aí eles confeccionaram, conseguiram dominar o aço, conseguiram dominar o bronze e confeccionaram armas de fogo. Inventores demais. A heroína que foi descoberta em 1874, que é um derivado da morfina. Por causa das guerras, o homem queria entender como amortizar a dor. E aí descobriram a morfina. Mas o homem maligno, que bebe liquidade como se fosse água, ele falou, deve ter algum composto, algum derivado desse produto, desse componente que deve causar alguma coisa ruim, não só benéfica, deve ter um lado mal. Ele consegue extrair da morfina a heroína, uma das drogas mais destrutivas ao ser humano. Porque um homem pensou, conseguiu a bomba atômica, que faz uma devastação onde cai. É uma bomba de destruição em massa, que pulveriza o ser humano, pulveriza, mano. A bomba que foi lançada em Hiroshima e Nagasaki devastou, acabou. Essa bomba atômica, ela não toca o solo, ela estoura no ar. E aquele vácuo de ar, mano, ela sai pulverizando qualquer fluxo de vida na frente. Além disso, contamina o solo, contamina a água, acaba com a fauna, com a flora, causa câncer, doenças, muda geneticamente qualquer ser humano que pisa naquele terreno, porque um homem conseguiu dominar o átomo. Tem um filme da bomba atômica, é um longa-metragem de Oppenheimer, que foi o inventor da bomba atômica. É um longa-metragem, 3 horas, mas é um filme extraordinário. Porque esse cientista conseguiu dominar os átomos. E o homem inventou a bomba atômica. E se um homem decidiu, um louco, um lunático, um pervertido, um doente mental, um psicopata louco, cisma de apertar o botão, amado, qualquer país deixa de existir. Você tem noção do que é isso? Porque um homem pervertido, desviado, louco, distante de Deus, pode apertar um botão e cismar de acabar com um país, com uma nação, com um povo, com uma única bomba. A bomba atômica. O homem é mau, amado. O homem é um monstro. Sem Deus, o homem é um monstro. Do que falar do holocausto judeu, amado. Do que Hitler conseguiu fazer, manipulando uma nação. Ele conseguiu converter pessoas em monstros. Matou mais de 6 milhões de judeus, amado. Fizeram experimentos hediondos. Meu Deus! O homem é um monstro. A Inquisição Papal, que foi do século XVIII, dizimou centenas de protestantes, pessoas no alto escalão, o Papa, ou seus cardeais, entendiam, é bruxo, é protestante, é judeu, deveria ser morto, era morto, das formas mais cruéis possíveis, queimado em fogueira, torturados em cadeiras, elementos de tortura, das quais nem convém falar. E foi uma perseguição institucionalizada pelo Papa Gregório. Um homem religioso que dizia amar a Deus, ou deveria amar a Deus, perseguiu aqueles que amavam o Senhor. E como essas pessoas conseguiram vencer, mano? Por isso que eu digo, o caminho da fé cristã, ele foi banhado e trilhado por sangue. Para eu e você estar aqui, homens deram as suas vidas, amado. Para esse santo livro estar na nossa mão, pessoas derramaram sangue, perderam as suas cabeças. Então a gente não pode tornar a graça do Senhor em vão, amado. Não podemos. O homem respira ameaça e morte. Quer ver um texto que me assusta? Romanos capítulo 3, versículo 10 em diante. Como está escrito, não há um justo, nem sequer um.
Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, a sua língua trata enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seu caminho a destruição e miséria, e não conhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. É desse tipo de gente que eu estou falando. Não há temor de Deus. Você acha que havia temor de Deus no olho de Hitler? Mao Tse Tung? Joseph Smith? Não havia. E por quê? Porque esses homens estão mortos. Porque só quem respira ameaças e morte é quem está morto, como diz Efésios 2:1, estando vós mortos em ofensas e pecado. Mortos, como homens terríveis que existiram na face da terra, do qual já disse Joseph Smith, Mao Tse Tung, Adolf Hitler, Pol Pot de Camboja, dizimou a sua própria população, cerca de 2 milhões de pessoas, 1/3 da população morta por um único homem. Você consegue imaginar isso? A Dia Mindada da Uganda, ditador repleto de atrocidade, matou cerca de 300 mil pessoas. Francisco Franco da Espanha encabeçou uma guerra civil que resultou mais de 500 mil de mortos na Espanha. Homens perversos, homens malignos. E assim era a vida de Saulo. Respirava ameaças e morte. Vocês esqueceram, irmão? Passou no noticiário. 3 técnicos de enfermagem, dos quais um se dizia cristão. E ao invés de salvar e de cuidar, eles inseriam, era detergente ou desinfetante, né? Inseria desinfetante na veia dos seus pacientes. E tinha prazer de ver a pessoa se estribuchar e morrer. E ficava ali, babando pelos cantos, até que a pessoa morresse. Quando entrava alguém, o médico, porque as máquinas começavam a apitar, ele fingia estar tentando reanimar a pessoa. Mas estava ali se alimentando da morte alheia. Como o apóstolo Paulo. Respirava ameaças e morte. E olha que lindo, olha que poético como ele fazia isso. O texto diz: dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele dirigiu-se ao sumo sacerdote, indo ao sumo sacerdote errado, porque quem de fato lidera esses homens não é Deus, é o diabo. Deixa eu te dizer, amado, o homem não pode te levar a Deus. Eu não posso, ninguém pode. Não deposita, eu não estou falando de nutrir relação, eu estou falando de você colocar a sua fé, a sua vida, a sua existência no ombro ou no colo de outros homens para validar as suas atitudes. O sumo sacerdote aqui é uma referência espiritual, é uma referência, entre aspas, bíblica, cristã. Era um homem que uma vez por ano, só o sumo sacerdote fazia isso, uma vez por ano ele entrava no Santo dos Santos e oferecia pecado por si e pelo povo, e levava as inquietações do povo a Deus, e levava a resposta de Deus para o povo. Paulo estava tendo contato com esse tipo de gente, com homens que eram para de fato ser homens santos, mas eram homens profanos, que eram para ser homens justos, mas eram homens injustos. Não confia no homem. A nossa história, a biografia humana está repleta de homens que tinham aparência de santo, mas eram profanos. E quando alguém deposita toda a sua confiança em um ser assim, se frustra. Isso de qualquer esfera religiosa, tá? Seja cristã, seja católica, seja espírita, seja budista, seja qualquer uma. No Brasil, João de Deus, pessoas saíram dos Estados Unidos para ser operado pelo João de Deus. Mulheres que acontecia lá eram abusadas. Eram abusadas. Porque pessoas se dirigem a homens como se esses homens fossem Deus, e não são. Não são, são apenas homens.
Salmo 146, 3 diz: não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Em quem não há salvação. Salmo 60, 11, a partir dele: porque vão ao socorro do homem. Paulo achava que o sumo sacerdote poderia lhe oferecer salvação, poderia lhe oferecer validação. E assim os sumos sacerdotes faziam. Porque o apóstolo Paulo dirigiu-se ao sumo sacerdote para buscar uma validação, uma aprovação. Pessoas querem ser aprovadas por homens, amados, e não ligam para o Deus Todo-Poderoso. Quando você, amados irmãos, fica inquieto e olhar para um lado e para o outro, não, olhe para o lado e para o outro, olhe para o alto, olhe para cima, se preocupe com Deus. Não espere validação de homens. Porque quando diz aqui que ele pediu cartas, versículo 2, e pediu carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, porque era assim, aqueles que seguiam o caminho do Senhor eram denominados, quer homens, quer mulheres, conduzissem presos a Jerusalém. O que o apóstolo Paulo queria uma validação da religião, uma aprovação. Eu faço mal, mas estou amparado pela lei. Eu faço mal, mas a minha fé me permite. Eu faço mal, mas a minha religião me dá salvo-conduto. E haverá um tempo que isso vai voltar a acontecer. Isso vai voltar a acontecer. E eu sei que isso não é popular. Eu sei que isso não dá like. Eu sei que isso não libera sorrisos. Eu sei que isso não libera, glória a Deus, aleluia, ninguém roda no poder com isso. Mas é o cristianismo verdadeiro, puro e simples, que alerta aqueles que são chamados pelo nome do Senhor. Que aqueles que viverem piamente em Cristo Jesus padecerão perseguição e não aprovação. Jesus Cristo profetizou em João 16, 1 em diante: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Olha o que Jesus está querendo dizer. Olha só, estou pregando para vocês não se escandalizar. Nossa, Senhor, eu não sabia. Nossa, por quê? Não se escandaliza não. O que vai acontecer, Senhor? Expulsar-vos-ão das sinagogas. E vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Versículo 4. Mas temos dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que vos tinha dito. E não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Como quem diz, agora eu estou dizendo que eu vou partir. E isso vai acontecer. E aconteceu. Ou melhor, continua acontecendo. Só que como não chegou aqui, a gente fica tranquilo, favorável. Né? É igual com o Covid-19. Quando estava na China, a gente, lá na China, do outro lado do mundo. Quando estava na Itália, na Espanha, Estados Unidos, a gente, não, é Natal, então é Natal, o Ano Novo também, não é assim, cara? Estava cantando, Peru, Chester, roupa nova, que roupa nova, eu fui novo, cheio de roupa velha, abre o guarda-roupa, 500 calças, 1.200 blusas, 270 pá de sapato, tô sem roupa. Caramba, não vai pegar de pau, cara. Tô sem roupa. Ano Novo também. Tá lá na Espanha, autorando o Covid-19. Aí vira verão. Brasil, verão. Na Europa, inverno. E a Covid rebentando, matando todo mundo, dizimando. Lockdown. Cidades fechadas. Comércio fechado. Desemprego, loucura. E a mídia, fica calado. Não, deixa eles gastar. Estou com o 13º. Aí verão. Daqui a pouco, carnaval. Não está acontecendo nada. Aí depois chegou no nosso Brasilzão. Morte. Governadores desviando dinheiro da saúde, tirando dinheiro de respiradores,
Esse tipo de homem aí, ó, que eu falei. E tem a cara de pau de se poder voltar agora ainda. Se candidatar. E a pessoa vota ainda. Rebentou. O mesmo ciclo se repete, amado. Passou Natal, Carnaval, verão, Carnaval, passou de novo. Já tem um troço aí. Não sei se vocês estão vendo, mas já tem um negócio aí. Ninguém está falando nada. Tomara a Deus que, irmão, não aconteça. Eu não sou profeta do caos, amado. Só prego a verdade. Mas está aí. Só que a gente acha que nunca vai chegar em nós, amado. Assim como Jesus Cristo disse, eu tenho fugido dessas coisas para que vocês não se escandalizem. Mas quando isso chegar, expulsar-vos-ão. E cuidará de qualquer um que vos matar, estará prestando um serviço a Deus. O anticristo fará isso. O falso profeta fará isso. Apocalipse 13:7 diz isso, amado. Que ele vai fazer. Matar os servos, perseguir os servos, oprimir os servos, e ele vai achar que está agradando a Deus. Qual Deus? O diabo. Ele é o pai da mentira, ele é o progenitor da morte, do engano. É isso. Apocalipse diz que ele fará guerra aos santos e os vencerá. Ou seja, ele vai conseguir lograr êxito por um momento. Ele vai oprimir. A questão é, estás preparado ou não? Se preocupa tu com isso? Ou você vive no mundo da lua? Me desculpe a forma de falar. Porque essas coisas vão acontecer, estão acontecendo. E quando acontecer, não diga, ninguém me avisou. Deus usou um jumentinho preto para te avisar. O sorriso nos lábios para te avisar. Ele usou. Isso vai acontecer. Só que o que me dá esperança da fé é que por mais vil, e isso é incompreensível à mente humana, por mais vil que o homem possa ser, por mais maligno, por mais profano, isso não dá para entender, não dá. Deus ainda quer salvar. Deus ainda quer salvar esse tipo de gente. E isso me traz esperança, sabe de quê? De que não importa tão chafurdado que esteja um amigo, um parente, um marido, uma mulher, um filho, tão entregue ao pecado, tão entregue ao diabo, que Deus não possa alcançá-lo. Deus pode alcançar essa vida. Deus pode alcançar essa alma. Por mais cega e surda que ela possa estar, ainda assim, se ninguém tiver coragem, porque é um monstro ou um demônio em forma de gente, Deus pode ir atrás dessa pessoa. Se a igreja não ir atrás, se o corpo físico de Cristo não ir atrás, não sair para evangelizar, Jesus vai. Jesus vai, porque Jesus não tem ninguém não. Ele vai atrás dessa pessoa. E ele foi atrás do grande apóstolo Paulo, que outrora era Saulo. Marcelo, por favor, mano, me acompanhe, por gentileza. Pode vir no meu navegarei e depois os irmãos escolhem do povo. Jesus foi atrás dele. E por que Jesus foi atrás dele? Porque ele estava indo atrás da igreja de Jesus. Então o recado que eu dou para as trevas: não mexa com a noiva do Cordeiro. Porque se você perseguir a noiva, Jesus persegue você. Não mexa com os filhos de Deus. Não ouse tocar num santo. A Bíblia diz que Deus nos vê como a menina dos olhos, como algo precioso, sensível, que não pode ser tocado. Não ouse. Não ouse mexer com as nossas crianças. Não ouse mexer na nossa família. Não ouse mexer no nosso casamento. Não ouse. Os demônios não ouse mexer na noiva do Cordeiro. Porque o apóstolo
apóstolo Paulo, a Bíblia diz, versículo 3, e indo no caminho, mas era de vida? Não, caminho de morte. Aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente, olha que palavra gloriosa, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Oh glória, oh glória. Irmãos, por mais que o homem possa estar no caminho de morte, Deus pode ir atrás dele e o resgatar, porque o homem pensa assim. O homem pensa que o caminho que ele está é um caminho de vida. Ele está bebendo, ele está no pacote, ele está no carnaval, ele está lá todo se querendo, ele está tranquilo. Eu estou no caminho de paz, eu estou no caminho de vida, eu estou tranquilo, eu não faço mal a ninguém. Mas Provérbios 14:12 diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos da morte. Provérbios 16:29, o homem violento persuade o seu companheiro e guia-o por caminhos não bons. Provérbios 4:19 diz, o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam, porque ele não vê. Provérbios 4:26-27, pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declineis nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. É Deus alertando o homem, falando, o caminho que você está fora da minha presença é um caminho de morte, é um caminho do mal. E se necessário for, por misericórdia, eu subitamente te cercar, eu vou te cercar. Então, amados, às vezes a gente olha um amigo, um parente, um familiar, alguém que se desviou dos caminhos do Senhor, e às vezes ele até se acha melhor do que aquela pessoa, coisa que não somos, e a gente fala, não tem mais jeito. Que quem olhava Saulo achava, não tem mais jeito, não tem mais jeito, ele comete crime validado, legalizado, ele mata com o regimento da lei, não tem mais jeito para ele. E subitamente o Senhor o cercou. O que eu quero dizer é, chegará nessa última hora que por mais perverso, maligno e caído que alguém possa ser, Deus nessa última hora ele vai começar a salvar, vai começar a resgatar, tirar pessoas do lamaçal do pecado, tirar pessoas da escuridão, das trevas, resgatar pessoas que a própria igreja rejeitou, que a própria igreja virou as costas, que a própria igreja não mais acredita que de fato essa pessoa possa ter mudança. Eu não sei se essa pessoa de fato, mas irmãos, nós temos o Espírito Santo aí, é outro departamento. Mas se porventura essa pessoa se encontra perdida em seus próprios caminhos, ela pode ser cercada subitamente pelo Senhor. E o resplendor da luz do sol da justiça pode o cercar. E aquele que nunca ouviu, pode ouvir a voz do Senhor. Porque o texto diz, e caindo em terra, Paulo só ouviu porque caiu. Ouviu a voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Oh glória! Mas Saulo não estava perseguindo Jesus. Saulo estava perseguindo a igreja de Jesus. Mas só que quem persegue a igreja de Jesus, persegue o próprio Jesus. Aí Saulo disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, ó glória, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, ó glória. O que o Senhor está a dizer é, Saulo, você pode resistir, você pode contender, você pode levantar uma guerra contra mim, você pode levantar uma guerra contra os meus filhos, mas dura coisa é para você fazer isso, porque você pode ter desistido de mim, mas eu não desisti de você, eu vou te resgatar, eu vou te redimir, oh glória, eu vou te salvar, eu vou mudar a sua vida, vou mudar a sua história, porque para o seu cativeiro, Saulo, eu vou te salvar. Você foi a sacerdotes humano, mas eu sou o sumo sacerdote fiel
vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não era o sacerdote da terra que poderia levar Saulo a Deus. Somente Cristo, somente Jesus, somente o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Somente Ele pode salvar, redimir, mudar alguém em uma nova criatura. Somente Cristo, Cristo e ninguém mais. Cristo e ninguém. Cristo, somente Cristo. Cristo salva, Cristo liberta. Somente Jesus Cristo, amado. O Filho de Deus, o Verbo vivo. 1 Timóteo 2,13 em diante diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, oh glória, que deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Esta é uma palavra fiel. 1 Timóteo 15, aleluia, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Oh glória, aleluia. Somente Cristo, Ele é o nosso sumo sacerdote. É Ele que nos leva a Deus. Hebreus 4,14 diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, oh glória, porque não temos mais um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós, oh glória, e em tudo foi tentado, aleluia, porém sem pecado, oh aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ninguém poderia ajudar o pastor Paulo, só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. E ele foi atrás daquele que todos temiam. Lembra? E quando ele vai pegar para o discípulo, quando Deus fala para Ananias, Deus fala: Ananias, vai lá, porque este é para mim um vaso escolhido. Eu lhe direi a quanto ele há de padecer pelo meu nome, e ele falará aos reis e aos gentios. Aí Ananias: Senhor, mas há muito que eu ouvido falar desse homem que persegue os teus. Vai, Ananias, porque para mim esse é um vaso escolhido, irmão. Você pode ver alguém caído na sarjeta, fedendo a cachaça, trocado, alguém à margem da sociedade. Para Deus é matéria-prima para milagre. Deus quer salvar, oh glória. Se necessário for fazer isso sozinho, Ele vai fazer. Ele vai atrás, salva e resgata. Ele salvou o apóstolo Paulo. Que maravilha! Assim como salvou Manassés, assim como mudou o cativeiro. Aleluia! O texto sagrado diz: e ele, versículo 6, tremendo e atônito, aquele que era seguro de si, que não temia nada a ninguém, agora ele treme, agora ele está aturdido. Disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Ele se dobrou, ele se curvou. Aquele que está sendo salvo pelo Senhor, é essa pergunta que ele tem que fazer: Senhor, o que tu queres que eu te faça? Que eu vou cumprir, eu vou me curvar, eu vou obedecer. E lá ele encontrou Ananias, e foi redimido, e de perseguidor tornou-se perseguido. Atos 19 em diante diz: eu termino, e tendo comido, ficou confortado. Quem pode comer o pão da vida? Aleluia! Esteve salvo alguns dias com os discípulos
era o Cristo. O Cristo. Irmãos, quando essas pessoas se converterem, vai confundir a mente de muita gente. Vai ter gente que não vai acreditar, não. Então você não precisa acreditar. Porque aquele que precisa acreditar já acreditou. E se ele acreditou, ele vai permanecer no caminho fazendo a vontade de Deus. E vai confundir a mente de muitos. E Paulo, que outrora estava indo atrás de cartas de homens, recebeu a carta do próprio Deus. Paulo que queria pegar a carta pelo lado de fora, ele não sabia que tinha muitas cartas pelo lado de dentro. Você tem tesouros escondidos dentro de você que você não sabe. Você não sabe, mas quando você estiver na posição, isso vai vir à tona e vai edificar muitas vidas. Olha o reflexo, mano, da vida desse homem. Alcança pessoas até o dia de hoje. Como que vai ser o galardão dessa pessoa? Fala de homens, mulheres, que quando se converterem, que tem uma conversão violenta, abrupta, podem mudar o curso de gerações até após a sua própria morte. Assim era o apóstolo Paulo. O homem que foi atrás de cartas, mas não sabia que ele era uma carta viva do Senhor. Que o Senhor possa alcançar essas almas. O homem mais vil, mais perverso, mais maligno, mais hediondo, Deus possa alcançar e fazer desses homens, mulheres, ferramentas em suas próprias mãos, a ponto de dizer como Paulo disse: combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a fé. Agora me está reservada, ó glória, a coroa da justiça, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas todo quantos amarem a sua vida. Oh, aleluia. Eu quero essa coroa. Eu quero essa coroa. Eu quero ver Jesus. Eu quero morar na eternidade. Eu quero estar ao lado do Senhor. Eu quero ver os meus irmãos lá. Eu quero ver o apóstolo